Será que o São Paulo vai conseguir repetir o feito de 1992 e acabar com um jejum de 16 anos sem o título? 16 anos? Ou é... De Paulista, 16 anos. 16 anos. Que não ganha o Paulista. E vai completar 10 anos que não ganha nenhum título. Olha só, 16 anos sem o título estadual. Bora então acionar o Celso Ardengue, que está no estádio do Morumbi e chega com as notícias do Tricolor. Hernan Crespo já está pensando na final contra o Palmeiras? Boa noite, Celcinho. Na prática, sim, Michele. Já o discurso é bem diferente. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Gazeta Esportiva. Depois da goleada por 4-0 diante do Mirassol, o Hernan Crespo deixou bem claro que estará completamente focado no confronto que acontece logo mais diante do Racing, às 9h30 da noite, pela Copa Libertadores da América, aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Mas a gente sabe que não é bem assim também. Ontem eu falei aqui para vocês no Gazeta Esportiva que a diretoria do São Paulo entende que o Campeonato Paulista é o caminho mais curto para o São Paulo conquistar um título e, enfim, encerrar aí essa fila de 9 anos sem conquistar nenhum título. E por isso, e pela maratona surreal de jogos aí que vocês estavam comentando há pouco, o São Paulo deve vir com o time reserva para enfrentar o Racing às 9h30 aqui no Morumbi. Tá certo, Michele? Desde o primeiro confronto entre São Paulo e Racing, no dia 5 de maio, o São Paulo... o Tricolor entrou em campo 4 vezes, com descansos aí de 48 horas. Já o Racing jogou 3 vezes, tá? O Racing jogou 3 vezes enquanto o São Paulo jogou 4, mas o Racing também deve vir aí com um mistão um pouquinho mais quente que o do São Paulo, porque o Racing tem um confronto contra o Boca Juniors já no domingo. É uma tristeza, Michele, é uma tristeza porque nós, amantes de futebol, vamos ter que assistir mais um São Paulo e Racing com os times reservas. A gente queria ver os dois com força máxima, né? Libertadores, mas enfim, o calendário não dá descanso pra ninguém. Michele, devolvo pra você. Valeu, Celcinho. Reservas contra reservas e nessa, quem leva melhor? Acho que o São Paulo é favorito. Eu também acho. Mesmo jogando com reservas, né, com os banduzinhos, joga em casa, já está classificado, nós sabemos disso, né? Então o São Paulo, agora, colocar o reserva hoje, Michele, é até coerente, né? Quinta-feira tem um final de campeonato. Aí coloca a força máxima. Então, o Crespo já está classificado, um jogo relativamente fácil. Porque vai ter que jogar quinta e vai ter que jogar domingo, né? Isso, agora são dois jogos na final, né? Então, por isso que ele vai colocar a força máxima só na final contra o Palmeiras. Qual que é a demanda do São Paulo, gente? A demanda do São Paulo é um título. Essa é a demanda do São Paulo nos últimos anos, não é? Precisa vencer. Não é? Essa é a demanda. E aí o que fez o funcionário do São Paulo, Hernan Crespo? Está trabalhando em busca desse título. Que está na mão, mais palpável, é o Paulista. E ele está avacalhando com a Libertadores em hipótese alguma. Ele fez uma boa campanha na Libertadores. Já no último jogo, pensando no Paulista, mesmo não classificado, ele não desdenhou da Libertadores. Pôs um time misto, trouxe um ponto. Ele tem 2 jogos a fazer. Precisa de 1 ponto para se classificar. Né? Então o que ele faz? Ele é obrigado, entre aspas, e com toda razão, coloca um time misto, um time que tem condição de se classificar hoje, que se não se classificar ainda tem mais uma oportunidade contra o Sport Cristal na última rodada e vai com o que tem de melhor em busca da demanda. A demanda é o título. Então, só por isso, parabéns ao Crespo. Se vai ser campeão ou não, é uma outra história que tem um adversário gigante, poderoso, um belo time. Estava conversando com o Miller. O time do Palmeiras é ajeitadinho, né? É um time encaixado, um time com jogadores mais cascudos, acostumados a ganhar título. Se vai ganhar o título, a gente não sabe, mas que está fazendo o trabalho correto aqui, tá. A demanda é buscar um título. O mais palpável nesse momento é o Paulistão, que o São Paulo não vence há 16 anos. E esse encontro não acontece há 29 anos. Isso. Entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Uma decisão muito de Paulista. Interessante, né? Então vamos falar de São Paulo agora, né? Já colocando assim a carroça na frente dos bois. Vamos para o estádio do Morumbi. O Garrafa, o Miller, a torcida São Paulina e eu queremos saber de você uma coisa, meu querido Celso Ardengue. Temos a provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Racing? Fala, Michele. A gente tem sim a provável escalação para o São Paulo que vai enfrentar o Racing hoje às 9h30 aqui no estádio do Morumbi pela Copa Libertadores da América. Peço para o diretor colocar aí a tela para vocês. O São Paulo deve ir a campo com o Lucas Perry no gol, o Rodrigo Freitas, Diego e também o Bruno Alves na zaga. Nas alas, Wellington e Orejuela. O meio de campo deve ser formado por Rodrigo Nestor, Thales e Igor Gomes. No comando do ataque, Vitor Bueno e Luciano, que inclusive o Luciano completou 28 aninhos de idade
e foi recebido com bolo de aniversário no CCT da Barra Funda. Os companheiros aí prestigiando o Luciano no dia do seu aniversário. Eu revelo para vocês qual foi o pedido dele quando ele assoprou as velhinhas, Michele. Ele pediu, claro, a classificação antecipada nas oitavas de final da Libertadores e pediu também que ele volte a ser protagonista no time do São Paulo. Mais uma tela aí para vocês. O Luciano com o Hernan Crespo fez 12 jogos e marcou só 3 golzinhos. Mas na temporada passada o Luciano foi o homem-gol do São Paulo, o homem do time do Fernando Diniz. Ele marcou 24 gols em 54 jogos, uma média aí quase de meio gol por jogo. Bola ele tem, Michele, o Miller pode confirmar, bola ele tem e muito. O problema é que ele teve alguns probleminhas pessoais aí na retomada do futebol, quando o futebol voltou, e claro, também agora sofreu essa lesão muscular. Agora eu devolvo para vocês perguntando para o Miller, vai voltar a ser o protagonista do São Paulo ou não, Miller? O que você acha, Miller? Vai voltar a ser o protagonista? Olha, o Luciano eu não gosto muito dele, não. Não gosta? Eu acho um jogador mediano. Você pode ver que o Luciano do ano passado, em termos de regularidade, não veio ainda, né, Rafa? Não chegou ainda. Ele machucou bastante esse ano, teve problemas pessoais. Ele é uma aposta do Fernando Diniz, não é? Sim, o Fernando Diniz que mandou contratá-lo, né? Então esse ano ele ainda não compareceu como ano passado. Tá. Ele precisa melhorar bastante, precisa agora chegar no nível do grupo, tá sem ritmo de jogo, entrou contra o Mirassol, fez gol, etc, aquela coisa toda, um jogo mais fácil. Agora ele precisa ter uma sequência para chegar no ritmo de jogo dos seus companheiros. Luiz Carlos Bigão, meu amigo de Santos, que é fanzaço da Michele, tá te mandando um abraço, Michele. Um abraço para você, Luiz. Então, aí, Michele, assim, eu vejo o São Paulo e também mais um ponto pro Crespo, né? E falavam que eu era contra técnico estrangeiro. Tá aí, não. Eu tô gostando do trabalho do Crespo, também. acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Ele mudou bastante. Né? Por exemplo, ele montou um São Paulo que joga coletivamente. O esquema do Crespo não tá amarrado em um único jogador. Não, e tá todo mundo copiando agora o esquema do São Paulo. Não tá amarrado num único jogador. Você tem o Benítez, que é uma cabeça pensante do time, mas é um todo. Ou seja, o São Paulo fez gols aí, fez 8 gols em 2 jogos. 16 em 3. Né? Então, 16 em 3. Se você for ver lá, cada um fez um golzinho. Não tem aquele cara único, exclusivo que faz gol. Isso é importante. Você tem uma equipe equilibrada. Até porque não existe nenhum gênio. Tem o Daniel Alves, que é diferenciado pela ala, mas não é um finalizador. Então ele não tem um cara, como estava se cobrando, o Luciano. Se você depender do Luciano, você está na roça. Sim, exatamente. Quando você depende do Miller, é outra história. O Miller faz só, o Luciano vai fazer falta. Garrafa, no coletivo, sim. Sabe que esse vai ser um grande teste para o São Paulo, Michele? Por quê? Vai pegar o Palmeiras, que, junto com o Flamengo, é a melhor equipe do Brasil. Sim. Com 3 zagueiros, quando você pega um ataque rápido... Que é o caso do Palmeiras, né? Aí que eu quero ver os 3 zagueiros funcionarem. Aí que eu quero ver. Até agora, o São Paulo teve um caminho muito fácil. Isso. Do Agora Paulista. é o grande teste, né? O grande teste é esse. Esses 2 jogos com o Palmeiras, que tem um ataque muito rápido, e detalhe, será um teste capital para os 3 zagueiros. Eu não gosto de 3 zagueiros, mas tem 2 alas que apoiam bastante bem, que é o Reinaldo e o Daniel Alves. Então aí dá para colocar. Mas para segurar o ataque não tem que ser 3 zagueiros? Não, é diferente quando você pega um zagueiro, pega um atacante rápido como... Melhor 4 zagueiros, então. Não, tipo 4-4-2. Isso, 4, exatamente. Não 4 zagueiros, né? Mas o Léo Pelé, ele joga do lado esquerdo. Ele não é zagueiro, é isso que eu quero falar. Exatamente. Ele não é zagueiro Então, e o Miranda está acima dos 30. Quando você tem um ataque veloz como o do Palmeiras, essa é a preocupação do Miller. O Rony tá voando baixo. Quer dizer... Luiz Adriano é outro. Eu quero ver como esse trio, esse tridente, vai se comportar diante da velocidade do ataque do Palmeiras. A maior virtude do Léo, inclusive, que ele ganhou posição nessa linha de 3, é um jogador com a sua saída de bola. Saída de bola mas é uma coisa. O Miller está falando em termos de marcação. Entendeu? Você vai ter um ataque extremamente veloz e entrosado. Você viu que fez o ataque do Palmeiras contra o Corinthians, eu quero saber o seguinte, é melhor então o Palmeiras fazer uma marcação por zona, nesse caso contra o São Paulo, ou uma marcação homem a homem? Não, a marcação do Palmeiras não muda, a marcação zona. A marcação do São Paulo também é zona. Sim. Então, não, a marcação do São Paulo em cima do Palmeiras, é isso que eu quero dizer. Não, mas não dá pra marcar homem a homem, sabe por quê? Não dá pra pôr um cara em cima do Rony? Os 3 zagueiros do São Paulo não são velozes. O Arboleda tem boa recuperação. O que acontece? O Rony e o Luiz Adriano, eles não guardam posição. Aí confunde a marcação.